O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, ainda no domingo passado eu vos lembrava que nesse tempo de Páscoa, o Evangelho de cada domingo lança um grande tema que será repercutido ao longo da semana. Quais são os temas? Não é como um tema de novena, não. São os sinais que o Cristo escolhe para que, uma vez ressuscitado, seja reconhecido, presente e agindo no mundo, no meio dos seus. Ainda no domingo de Páscoa e na primeira semana, o anúncio era: ele ressuscitou e nós somos testemunhas. E como devemos testemunhar? Devemos nos reconhecer parte desse povo redimido pelo Senhor. Como diz a carta de São Pedro: vós fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha. Se de fato fomos resgatados, fomos redimidos pelo Senhor, devemos nos colocar juntos como Ele deseja os seus. Ele quis encontrar-se com a comunidade dos que creem num dia preciso. No primeiro dia da semana Ele foi. Ali deu o Espírito Santo
transmitiu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Tomé faltou, não encontrou o Senhor. 8 dias depois, Tomé foi e encontrou o Senhor. Então ele tem um dia marcado por ele para querer vir ao nosso encontro. Queremos também ir ao encontro dele. Até semana passada, essa foi a provocação. O primeiro sinal, o dia do Senhor, o dia da igreja se reunir. E quando eu digo igreja, eu não falo a instituição ou o galpão com uma placa na porta. Eu falo os redimidos pelo Senhor, ou seja, todos nós. Nos reunimos para quê? A passagem do Evangelho de São Lucas, os discípulos de Emaús, dá muita luz. Para que os cristãos se reúnem? O Cristo ressuscitado se aproxima, é sempre uma iniciativa dele, porque os discípulos estavam tristes, decepcionados, arrasados. Esperavam um Messias que fosse todo-poderoso, que resolvesse os problemas de Israel, e no entanto, 3 dias que o Cristo havia sido morto, e de uma forma vergonhosa, morte de cruz, suspenso no madeiro. Segundo o Antigo Testamento, aquele que era suspenso no madeiro era considerado maldito. Foi esse tipo de morte que o Filho de Deus se submeteu. Estavam eles, portanto, decepcionados, e o Cristo toma a iniciativa e aproxima-se. A tristeza, a decepção, a tentação de desistir, de chutar o balde, de não querer saber mais de nada, pode nos cegar. Cegar a ponto de não enxergarmos aquele que está ali conosco. Quantas vezes acontece que as tristezas que o mundo nos impõe nos impedem de enxergar o Cristo agindo em nossa vida? Quantas vezes já não nos percebemos numa situação semelhante? O Senhor se aproxima e no caminho vai explicando as Escrituras. Veja bem, ele vem, no caminho explica as Escrituras. Por isso o coração daqueles vai se enchendo de ardor. E no final de tudo, à mesa tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. Como não entender isso, a nossa Eucaristia? A igreja sempre entendeu, desde os primeiros séculos, que aqui a gente vê o percurso de como os cristãos tinham um encontro marcado com o Senhor no dia do Senhor. Kyriakehimera, parece que era assim que se chamava em grego antigo, do dia do Senhor. No latim colocaram dies dominica, por isso dies domini, por isso que veio o nome domingo que nós chamamos. Esse é o grande tema desta terceira semana de Páscoa. Cristo quer vir ao nosso encontro, falar conosco e de novo ser o pão que nos alimenta para a eternidade. O grande tema dessa semana é o ressuscitado presente na Eucaristia, celebrada, adorada e consumida. Ele vem, fala conosco, está conosco, faz arder o nosso coração e de novo alimenta-nos. Sabemos reconhecer a presença do Senhor nas nossas santas missas, especialmente aquelas no dia do Senhor, no domingo? Cada missa para nós é ou não é um encontro com Jesus? Em cada santa missa ele de fato fala ao nosso coração, nos provoca, toca na nossa ferida, oferece o remédio, faz-nos mudar de vida, de atitudes? Como vivemos a Santa Missa? É só porque no domingo de manhã não tem o que fazer e vamos passar um tempinho ali? Por quê? O que nos motiva e como vivemos este momento? E depois, claro, a partir deste momento, que atitudes reais e vitais o encontro com Jesus na Eucaristia nos provoca? Temos consciência que depois da comunhão Ele vai conosco, quando voltamos para casa? Temos consciência disso? Claro que isso não é uma verdade, isso é verdade, claro, mas não é uma verdade apenas para nos inflar o ego. Não devemos nos achar os mais importantes do mundo, porque agora Jesus está comigo. Aqueles, depois que reconheceram o Senhor ao partir o pão,
não ficaram ali. Eles saíram dali de onde estavam e correram de volta até Jerusalém. Já tinham caminhado umas 3 léguas e voltaram caminhando de novo outras 3 léguas. Já imaginou? Quando o coração está inflamado, quando a gente encontra de fato aquele que nos preenche, nós não conhecemos cansaço. Nós nos dispomos a tudo. Por mais que depois, quando parar, o corpo vá cambalear, mas nos dispomos a tudo. Eles voltam para se encontrar com a comunidade, para testemunhar o que aconteceu, para partilhar com outro a experiência do encontro com o Senhor. Então, se em cada missa Ele nos fala, se em cada missa Ele nos alimenta e nos preenche o coração, ao voltar, saindo dessas portas, nós deveríamos fazer algo diferente. Não apenas viver como se fosse mais um dia igual aos outros. Porque se a palavra nos inflama o coração, se é o corpo de Cristo, o próprio Jesus, que nos alimenta e nos sustenta, esse sustento não é para qualquer coisa. É para que saibamos, enquanto comunidade, nos colocar à disposição daqueles que ainda não encontraram o Senhor, para que, tendo a mesma experiência, tenham a mesma vida e aprendam de Jesus como se deve amar, como se deve dar a vida pelo outro. Cada Eucaristia deve nos instigar a agir como Cristo ao encontro dos outros que ainda não têm Deus no coração. É essa a grande provocação desse 3º domingo de Páscoa. Quem acompanha a liturgia de cada dia vai ver que nessa 3ª semana de Páscoa a gente vai ouvir o discurso do pão da vida, o capítulo 6 do Evangelho de São João, onde o Cristo ao longo da semana vai nos lembrar de novo que é o pão que desceu do céu. Vai nos lembrar que é necessário nos alimentar de sua carne e do seu sangue para termos vida e vida eterna. Vai nos lembrar que sua carne é comida e seu sangue é bebida. E para que a nossa ressurreição seja para Deus, devemos nos alimentar dele. E no final seremos provocados. Vocês também vão querer ir embora? A verdade é essa. E São Pedro vai responder: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Será que para nós as palavras de cada Eucaristia são de vida eterna? Ou somente buscamos aquelas respostas pessoais para algum problema pontual? Seja para nós cada Eucaristia um encontro com o Senhor que nos fala. Seja para nós cada Eucaristia um encontro com o Senhor que de novo desce do céu sobre nossos altares. Seja de novo cada Eucaristia dominical um encontro com o Senhor que quer fazer-se um conosco. A comunhão, comungar, não é somente engolir a hóstia. É procurar, uma vez que Ele quer ter a sua vida em comum comigo, eu desejar igualmente que a minha vida tenha algo em comum com Ele. E ter em comum com Jesus é imitá-lo, é colocar-se no seu seguimento, é pôr-se a caminho, porque não se entende um cristão que fica parado na sua redoma, na sua bolha. Não se entende. O cristão se põe a caminho, vai ao encontro de quem precisa conhecer o Senhor, de quem precisa ter uma vida transformada, de quem precisa de um auxílio, não apenas espiritual, mas também material, de quem precisa de uma ajuda, não apenas financeira ou material, mas também humana e até mesmo num afeto nosso, porque muita gente está mais carente de amor do que de dinheiro. Sejamos nós que nos encontramos cada domingo com o amor, a levar este amor a quem de fato ainda está precisando. Curta bem, viva bem este momento, porque o Senhor está no meio de nós. Não é à toa que quando se diz o Senhor esteja convosco, embora no latim antigo é et cum spiritu tu, e com o teu espírito, querendo ou não, a nossa resposta é um pouco provocativa também. Ele está no meio de nós. De fato fala conosco. De fato se dá a vida para nós. Saibamos agir, saibamos transmitir
aos outros essa verdade, essa beleza, que tem feito toda a diferença na nossa vida de cristãos e certamente fará a diferença na vida daqueles que ainda não estão conosco, mas por graça de Deus e por intermédio nosso conhecerão o Senhor e logo logo farão parte da nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.